Olá, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouquinho sobre um assunto que eu considero muito importante. Por que a música pode influenciar valores sociais e quais formas são eficazes para isso? Essa minha aula vai estar dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos então exatamente falar sobre valores sociais e como a música pode influenciar. E a segunda parte eu vou dar algumas ideias práticas de atividades que você, como pai e mãe, podem estar desenvolvendo no dia a dia, na vida da sua família, para aproveitar a música, essa importante ferramenta para ajudar seu filho a desenvolver valores sociais que são importantes para você. Então vamos lá, nós vamos começar entendendo esses três primeiros elementos: os valores sociais, a criança na primeira infância e a influência da música. O que são valores para você? Cada pessoa tem os seus próprios conceitos ou sua própria definição do que é valor. Uma definição comum diz assim: valores são crenças individuais que motivam as pessoas a agir de certa maneira. Servem como um guia para o comportamento humano. Cada pessoa valoriza algumas coisas e algumas coisas são importantes para ela. E esses valores vão dar um norte à sua vida e às suas escolhas, às suas atividades no dia a dia. E como família não poderia ser diferente. Quando eu fui educada pelos meus pais, eu adquiri em grande parte os valores que os meus pais me ensinaram. Quando eu conheci o meu esposo, eu trouxe os meus valores que foram ensinados para mim através da minha educação, na minha família, pelos meus pais e também valores que eu adquiri ao longo da minha vida. O meu esposo trouxe valores que eram importantes para ele. Na verdade, uma das razões por que nós nos conhecemos e nos interessamos um pelo outro provavelmente foi o fato de que os nossos valores eram semelhantes. Mas com certeza eles não eram exatamente os mesmos. E conforme nós convivemos juntos, na vida de casado, nós fomos fazendo esses ajustes para que cada vez os nossos valores e os valores que nós escolhemos ensinar às nossas filhas refletissem uma unidade de pensamento. Então, quando as crianças nascem num lar, elas vão absorver muito dos valores que os próprios pais transmitem a elas através da sua educação. Se os pais são presentes na vida da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, os seus valores vão ser transmitidos com mais eficácia. E essa criança vai crescer e é lógico que ela vai tomar decisões, ela não vai simplesmente imitar os valores dos pais o resto da vida, mas ela vai ter que tomar decisões de que valores ela vai absorver, ou talvez como ela vai aplicar esses valores à sua vida pessoal. E quando ela for uma adulta, ela vai ter os seus próprios valores, que ela vai então estar transmitindo aos seus filhos. A verdade é que nós nos identificamos mais com as pessoas que têm os mesmos valores. E a unidade da família, até certo ponto, existe por essa razão. Agora existe um fator interessante. Valores também são culturais. Em algumas culturas, alguns valores que eu considero corretos não são corretos. E valores que eu acharia estranho ou incorretos ou errados, para eles são normais. Então, quando nós falamos de valores e quando nós ensinamos valores, é importante nós sabermos respeitar também valores de outras pessoas ou de outras culturas. Agora vamos dar uma olhadinha às crianças. Mas antes de falar nas crianças, eu preciso lembrar de um outro ponto sobre os valores. Será que todos os valores são positivos ou existem valores negativos também? Com certeza, existem valores negativos. Para cada valor positivo, na verdade, existe uma contrafação negativa. Por exemplo, para a coragem existe a covardia. Para a fidelidade existe a infidelidade. Para a honestidade existe a desonestidade. E é por isso que nós precisamos cuidar com os valores que nós transmitimos aos nossos filhos. Pense comigo, por exemplo, numa criancinha que cresce numa favela, nas piores das condições, sem boas influências dos pais, muitas vezes até sem a influência dos próprios pais. E tudo que essa criança vivencia nos primeiros anos de sua vida tem que ver com violência, tem que ver com falta de valores, de todos os valores morais.
ela cresce convivendo com o crime, com a droga, com muitas coisas explícitas na área da sexualidade também. Quando essa criança crescer, quais são os valores que ela vai buscar na vida dela? Infelizmente, talvez para ela o sonho dela seja adquirir a sua própria arma e de repente cometer um crime e não ser pega. Então é importante nós pensarmos nisso. Valores podem ser positivos como negativos. Em que meio ambiente as crianças estão crescendo, os seus filhos estão crescendo? Quais são as influências que eles estão recebendo nessa primeira fase, que é a fase mais importante? Existe um poema de um escritor americano chamado Robert Fulghum, intitulado Tudo o que eu devia saber na vida aprendi no jardim da infância. Na verdade, esse é o título de um livro que Robert escreveu e o poema foi extraído do livro e ele foi muito usado há já muitas décadas, é muito conhecido, muitas pessoas usam esse poema. E esse poema ele descreve os valores principais que uma criança aprende na pré-escola. Mas na ideia de Robert, a ideia dele é que esses valores que nós aprendemos lá, na pré-escola talvez, são os mesmos valores que devem nortear a nossa vida quando adultos. Quais são alguns valores que ele inclui? Compartilhar tudo, não bater nas pessoas, colocar as coisas de volta onde as encontrei, limpar minha bagunça, não pegar o que é seu, pedir perdão quando ferir alguém. São pequenas instruções que normalmente uma professora dá às crianças numa classe de pré-escola. E elas refletem valores. Elas refletem valores que poderão perdurar durante a sua vida. Nos primeiros anos de vida de uma criança, ela está mais suscetível a aprender valores. E é por isso que a presença dos pais e a instrução dos pais é fundamental para a criança nos 3 primeiros anos de vida. Agora, infelizmente, muitas pessoas, quando os seus bebês nascem, eles pensam assim, ele é tão pequenininho, ele não vai aprender nada agora, não faz mal se eu colocar ele numa escolinha, depois eu vou educá-lo. Mas sabe, esse é um conceito errado, porque é nos 3 primeiros anos de vida. E eu gosto de uma ilustração de uma autora minha favorita, Ellen White, que diz assim, que nos primeiros anos de vida, nos 3 primeiros anos de vida, é quando o rebento, isto é, o brotinho de uma planta, precisa ser direcionado. Você já plantou uma semente e quando saiu aquele primeiro raminho, aquele primeiro brotinho, e foi cada vez crescendo mais, o que vai acontecendo com o caule da planta? Ela vai se endurecendo. A mesma coisa acontece com as crianças. Quanto mais tempo passar, mais difícil será para nós pais ensinarmos os valores corretos que nós queremos que os nossos filhos tenham. Porque assim como uma plantinha, eles vão se endurecendo e vai ser mais difícil guiá-los. É por isso que muitas vezes quando um agricultor planta uma árvore, do lado da árvore ele tem que colocar uma estaca e amarrar a plantinha naquela estaca para que ela cresça reta para cima. A mesma coisa acontece com as crianças. As instruções que nós passamos no início da vida são fundamentais para o restante da vida deles. Algum tempo atrás, uma avó chegou para mim após uma palestra e ela falou assim, olha, eu gostaria muito de ajuda com o meu neto. E ela contou para mim que a mãe e o pai daquele neto, infelizmente, não tinham capacidade de educar o menino e ela tinha assumido então a educação desse menino. E ela fazia de tudo. Ela era cristã, ela levava ele na igreja, ela participava dos projetos religiosos, ela levava ele à escola, ela ajudava ele com as tarefas de casa. Mas aos finais de semana o menino passava com a mãe e com o pai, que eram um tanto imaturos e especialmente na área da música a avó não apreciava os resultados de todos os finais de semana, porque ele voltava para casa e as músicas que ele cantava refletiam uma linguagem baixa, refletiam conteúdos que ela não aprovava, que fizessem parte da educação dele. E ela falou com tristeza e pediu ajuda para mim, né? Como que eu posso ajudá-lo? Então a verdade é, mesmo quando nós fazemos o melhor para educar os nossos filhos, se existem portas ou aberturas na vida dele, através das quais ele vai ter contato com outras pessoas que possuem outros valores, essas pessoas podem influenciar.
Isso é muito comum com crianças que convivem com pai e mãe separados. Às vezes o pai não tem os mesmos valores da mãe e conforme ele passa tempo com o pai, ele volta e ele traz elementos que a mãe não desejaria que ele trouxesse. E vice-versa, o mesmo pode ser verdade. Então, é muito importante nos primeiros anos nós cuidarmos e termos certeza, nos certificarmos de que nós estejamos oferecendo aos nossos filhos as músicas que vão influenciar para o bem. E nós chegamos então no nosso terceiro ponto, a música e a sua influência. Será que a música realmente tem o poder de influenciar os valores de uma criança? Normalmente, nós escolhemos expor os nossos filhos à música que reflete os nossos valores. E aí nós chegamos numa questão um tanto complicada. A música é moral ou amoral para você? A música é neutra ou ela transmite coisas que podem afetar o seu filho moralmente? Essa é uma discussão grande entre músicos, educadores, entre psicólogos, cientistas e pessoas que se importam com a influência da música no ser humano. Eu vou compartilhar algumas coisas com você, algumas pesquisas que vão nos ajudar a entender isso de uma forma mais completa. A música é um meio através da qual uma mensagem é transmitida, certo? Então a música, vamos dizer assim, é como se fosse um instrumento. Agora vamos olhar para algumas outras formas artísticas, como por exemplo a pintura. Eu tenho um pincel, eu tenho tintas e eu tenho uma tela. E eu uso esses elementos e eu pinto um quadro. E quando você olha no meu quadro, você fala, mas esse quadro é imoral, esse quadro está ensinando coisas erradas para o meu filho. O que é imoral? O quadro ou os elementos que eu usei para pintar aquele quadro? Na verdade, a resposta é o quadro. Um pincel, uma tinta, uma tela vazia não representam nada. Não tem uma influência moral em ninguém. Mas uma imagem, um desenho, uma pintura que reflita algo imoral, sim. Agora vamos para outra área. Eu tenho letras. Com letras eu formo palavras, com palavras eu formo frases, eu formo parágrafos e eu formo um texto. Letras são morais ou amorais? Amorais. Mas se eu uno as letras e através delas eu transmito uma mensagem com conteúdo imoral, aquela mensagem é uma mensagem imoral. E a música? Muitas pessoas falam que na música apenas a letra da música pode ser moral ou amoral, mas que a música em si, a parte instrumental, não tem nada a ver. É amoral, é neutra. Então nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse conceito. Você pode então concordar que as letras podem ser morais, podem refletir valores que você não deseja no seu filho. Mas e a música em si? Os sons? Será que os sons de uma música podem trazer algum prejuízo no sentido de princípios morais na vida do seu filho? Eu gostaria de compartilhar uma história que aconteceu no passado na América Central. Há muitos séculos atrás, quando a América ainda estava na sua fase de colonização, escravos eram trazidos da África para as Américas. E um dos lugares que recebiam esses escravos era a ilha de Santo Domingo, que atualmente é o país Haiti. Esses escravos que vinham da África, eles praticavam o voduísmo. Então, quando eles chegaram nessa ilha, eles organizaram lá as suas rodas com os tambores, eles começaram a tocar e praticar as suas danças e através de canções com letras que só eles entendiam e diferentes movimentos de contorções do corpo, eles evocavam os espíritos e eles recebiam então possessão dos espíritos. Os senhores daquelas colônias eram franceses. Tecnicamente, eles eram considerados católicos. E quando eles viram aquele tipo de exposição ali, eles não gostaram. Eles acharam muito estranho, muito diferente daquilo que eles consideravam uma religião. Então, eles obrigaram esses escravos, todos eles, a se batizarem.
E a partir de agora, todos eles eram católicos. E todos eles deveriam usar letras baseadas nas crenças católicas, baseadas na Bíblia, para suas canções. E você sabe o que aconteceu? Aqueles escravos obedeceram, eles tinham que obedecer. Eles mudaram as suas letras, usando letras de textos bíblicos, mas eles não mudaram a sua música. Eles continuaram usando os mesmos ritmos. E qual foi o resultado? Será que a mudança na letra impediu que eles continuassem recebendo os espíritos, a possessão dos espíritos como eles antes faziam? Não. Quando eles se juntavam nas rodas, eles tocavam os seus tambores e eles cantavam as suas músicas, apesar de agora eles estarem cantando melodias com letras que os colonos compreendiam, de igual forma, eles passavam por todo aquele processo, aquele ritual, se contorciam e eles recebiam a possessão dos espíritos. Essa pequena história nos mostra que não é a letra que vai mudar os seus sentimentos, as suas emoções quando você está escutando uma música. A letra com certeza desempenha uma parte importante, mas a música sozinha, uma peça, uma obra musical sozinha, ela pode mudar a sua maneira de pensar. Ela pode atrapalhar a sua maneira de tomar decisões que têm a ver com a sua moralidade. E aí eu gostaria de trazer duas citações. A primeira de um doutor, um psiquiatra, o nome dele é Ira Altschuler, e ele fez pesquisas extensas na área de psiquiatria e de musicoterapia. Ele usava a música para tratar os seus pacientes de psiquiatria. E olha só o que ele diz. A música não depende do cérebro mestre, do centro da razão, do lobo frontal, para entrar no organismo. Pode ainda estimular através do tálamo, a estação de todas as emoções, sensações e sentimentos. Uma vez que um estímulo é capaz de alcançar o tálamo, o cérebro mestre é automaticamente invadido. Então vamos entender. Nós temos aqui, na parte frontal do nosso cérebro, o que nós chamamos de lobo frontal. Esse aqui é o centro das nossas decisões, é o centro do nosso raciocínio lógico, o centro da nossa razão. É aqui que ficam todos os nossos pensamentos de ordem intelectual. E uma outra parte do nosso cérebro que fica na parte posterior é o tálamo, que é o centro das emoções. A música é tão poderosa que ela tem a capacidade de passar pelo seu lobo frontal e atingir o seu tálamo. E uma vez que ela atinge o seu tálamo, é como se ela desligasse o seu lobo frontal. Uma vez que as suas emoções são ativadas, as emoções podem ou não tomar conta da sua razão e levar você a apresentar comportamentos que, se você estivesse usando apenas a sua razão, você não apresentaria. Muitas pessoas, quando participam de baladas e outras coisas, elas comentam que elas recebem uma coragem, elas têm coragem de fazer coisas, ou da maneira como elas dançam, como elas se relacionam com as pessoas, que elas não fariam em outro lugar. Por quê? Porque naquele momento, quem está no controle? As emoções. Uma outra citação, tirada do livro The Secret Power of Music, O Poder Secreto da Música, escrito por David Tame, que foi um psicólogo e um religioso. Quase não existe função no organismo que não seja afetada pelas notas musicais. Investigações mostram que a música afeta a digestão, secreções internas, circulação e respiração. Até mesmo conexões nervosas do cérebro são sensíveis a princípios harmônicos. Olha que interessante, nós estamos falando aqui de música sem uma letra, apenas da parte instrumental de uma música. Então, com certeza, ela pode influenciar, e se ela influencia qualquer pessoa, ela vai influenciar as crianças na primeira infância de uma maneira muito mais forte. Nós sabemos que o lobo frontal, o auge do seu desenvolvimento, vamos dizer assim, seria a partir dos 8 anos de idade.
ele começa, lógico, a ser formado e a criança começa a desenvolver a sua capacidade de raciocínio antes disso. Mas é principalmente a partir dos 8 anos de idade que uma criança começa a ter controle das suas decisões. Então, uma criança pequena, ela está muito mais suscetível a receber impressões negativas e a não saber como lidar com elas, porque ela ainda não teve essas capacidades totalmente desenvolvidas. E ela é muito mais influenciável nos primeiros anos de vida. Além da influência, então, que a música ou a parte instrumental de uma música pode exercer sobre as crianças, com certeza a influência do próprio cantor, a maneira como ele se apresenta no palco, a maneira como ele se veste, ou o seu estilo de vida, ou as ideias ou os conceitos que ele defende, pode muito influenciar uma criança ou influenciar as pessoas de um modo geral. Você se lembra nos anos 60, 70, quando a música Imagine foi lançada pelo cantor John Lennon? É uma música que foi escrita após a guerra e falava do desejo de viver num mundo pacífico, onde todos se amam, onde tudo é paz e união. Essa música fez um sucesso incrível na época e ela ajudou toda uma cultura a desenvolver esses conceitos, né, que as pessoas careciam tanto na época, tendo acabado de sair de uma guerra. Assim como essa música, muitas outras músicas, elas refletem conceitos sociais, conceitos que a sociedade considera importante. E as pessoas, elas são influenciadas por essas letras e por essas mensagens que vêm através das músicas. Existe uma pesquisa realizada pela Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh. Foi feita em 2005 e ela revela alguns fatores extremamente importantes. Essa escola de medicina pegou uma lista de 279 músicas que eram as mais ouvidas naquele ano, na época. Eram as músicas que estavam estourando nas rádios e na televisão. E eles começaram a analisar essas músicas com o intuito de ver qual era a porcentagem dessas músicas que influenciava positivamente as crianças a não usar drogas e álcool. Especificamente, essas duas coisas. E, pasmem, apenas 4% de toda aquela lista das músicas mais tocadas naquele ano tinham mensagens contra o uso de drogas e álcool. E as outras? Vamos ver aqui. 9% das músicas no estilo pop, estilo de música pop, continham referências ao uso de álcool e drogas. Referências positivas, positivas no sentido de que elas iriam estimular as crianças ao uso de álcool e drogas. 14% dos rocks continham esses elementos. 20% das músicas no estilo R&B e hip hop. 36% das músicas country e 77% das músicas no estilo rap continham insinuações ou continham palavras, letras que abertamente falavam sobre, incentivavam o uso de drogas e álcool. Apesar de tudo isso, e eu achei incrível porque quando eu estava olhando essa pesquisa no site, logo abaixo do artigo, haviam assim a possibilidade de comentários e muitos pais criticando essa pesquisa e dizendo que os filhos dele ouviam qualquer coisa e que eles sabiam que a música não iria influenciar. É triste. E é lógico, se você pensa assim, você tem o direito de pensar, né? Nós temos a liberdade de pensamento. Mas as pesquisas, elas têm indicado que não é isso que acontece. Quando nós olhamos para as fases que a maioria dos adolescentes passam, né? De rebeldia e de experimentar todos os tipos de coisas, e muitas vezes acabam se afundando nesses vícios, com certeza, grande parte da influência pode ser atribuída à música. Mas você deve estar pensando, mas o meu filho é tão pequeno. Até chegar lá eu posso cuidar, realmente. E esse deve ser o seu trabalho. Mas é preciso que você cuide também com as influências. Como nós já mencionamos, crianças que passam um tempo fora de casa com outras pessoas podem ser influenciadas negativamente.
Crianças até mesmo dentro da sua própria casa, cujos vizinhos, quem sabe, ouvem músicas que estão de acordo com os seus valores, podem ser influenciadas e no futuro vão lhe surpreender, apreciando estilos musicais que você não valoriza.